Boa noite pessoal, vocês estão aí, espero que todos estejam bem, que vocês tenham gostado aí do videozinho que as meninas produziram, o pessoal do Kids aí produziu em relação ao Dia dos Pais. Assim tá cada um de vocês aí representado, né, nesse vídeo tão bacana que o pessoal fez aí com tanto carinho. Um vídeo muito especial, né? Importante esse dia. Um dia especial que existe no nosso calendário, né? E é bacana a gente celebrar esse dia. Hoje eu queria compartilhar com vocês. Queria que vocês abrissem aí. Acho que nada melhor do que a gente falar sobre paternidade hoje um pouquinho. Queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 6. A gente vai ler Mateus capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 9. Então a gente não vai ler do 6 ao 9. A gente vai ler o versículo 6 de Mateus 6 e o versículo 9. Mais uma vez aí, feliz Dia dos Pais, para todos os pais aí, né? É claro, se você estiver assistindo em outro dia, então saiba que hoje é Dia dos Pais aqui. Bom, Mateus capítulo 6, versículo 6. Quero falar um pouquinho com vocês, simplificando bastante, sobre a paternidade humana e a paternidade celestial. Então, Mateus capítulo 6, o versículo 6, do capítulo 6 e o versículo 9. A gente vai ler esses dois versículos. Diz assim, ó: mas quando você orar, né, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que está no secreto o recompensará. No versículo 9, ele vai, talvez, falar um dos textos, ou uma das orações mais conhecidas de todos vocês que estão aí nos assistindo. Versículo 9 diz assim, ó: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tá bom? Até aqui. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria nessa noite. Que o Senhor revele a tua graça, teu amor, o teu caráter, a tua bondade para nós aqui nessa noite. Que nós possamos, em nome de Jesus, no grande desempenho, Pai, de paternidade, que nós possamos enxergar também a paternidade do Senhor sobre nós. Que nós possamos também exercer o melhor modelo de paternidade nessa geração, Pai, em nome de Jesus. O Senhor abençoe as nossas vidas. Amém. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Quero passar alguns dados para você que está na sua casa e você que está nos acompanhando. Talvez esse dia seja um dia feliz para milhares de pessoas que estão nos assistindo. Porém, para bastante pessoas que estão nos assistindo, não é tanto assim. O Dia dos Pais, ele é um dia comemorado para bastante pessoas que têm referência de pai, e que não simplesmente têm referência de pai, mas que são agradecidos pelas referências de pai que existe perto da sua vida. Mas da mesma forma, de forma ao contrário, existem muitas e muitas pessoas que não são agraciadas, né, com essa revelação, com essa grande, como que eu posso dizer, grande oportunidade que é de ter um pai, né, e de ser agraciado sendo um pai. Então eu quero passar alguns dados para vocês aqui. Nós vivemos, na verdade, em um país, estamos falando do Brasil, né, onde 10% da população, né, onde 10% da população brasileira é formada por mães solteiras. Então, 10% da população do nosso país é formada por mulheres que são solteiras. Têm seus filhos, né, mas são solteiras, né? É o equivalente praticamente mais ou menos a 20 milhões de mães solteiras em nosso país. Então, 10% do nosso país é equivalente a 20 milhões de mães solteiras que existe na nossa nação, no Brasil, né? Portanto, a gente precisa entender que nós estamos falando de filhos e de filhas, né, que tem uma visão completamente distorcida do que é paternidade.
né? Se não teve um encontro crucial com Jesus, com o Senhor, como uma identidade de pai, essa visão é completamente distorcida do que é ter um pai de verdade. Então nós estamos falando de 10% da nossa nação, o equivalente a 20 milhões de mães solteiras no nosso país, né? Então nós estamos falando de, talvez aumentaria muito mais a porcentagem, talvez dobraria, né, de filhos e filhas que não sabem o que é ter um pai, a referência de um pai dentro de casa. O que é ter um pai? Qual a referência que o pai representa dentro de casa? E essa visão distorcida de paternidade que tem dentro de casa, ela é prejudicial, tá? Aproximadamente 5,5 milhões de crianças no nosso país. Essa pesquisa foi feita em 2013, com certeza hoje em 2020 seja muito mais, né? Aproximadamente 5,5 dessas crianças não têm o nome do seu pai na certidão de nascimento. Elas não sabem nem quem é o pai. Nós estamos falando da nossa nação e com certeza hoje esse número é muito maior. E uma pesquisa feita há um tempo atrás mostra que se isso não ocorresse, o índice de criminalidade, o índice de gravidez na adolescência seria muito menor do que é hoje. Uma criança sem uma referência de paternidade dentro de casa, sem entender o que é uma paternidade, o que é a referência de um pai, entendeu? Ela tem grandes problemas e, infelizmente, ela acaba acarretando em milhares de coisas. Criminalidade e gravidez na adolescência é uma das coisas que acontece. Talvez você perceba que no nosso tempo isso acontece com mais frequência, né? Muitas meninas novas ficando grávidas tão cedo, né? Criminalidade aumentando, e quando você vai ver, são muito jovens, né, nessa prática de criminalidade no nosso país, principalmente no nosso país, no Brasil. Essa pesquisa feita em 2013, com certeza hoje nós temos muito mais crianças que são afetadas exatamente. Nós estamos falando de algo que é afetado na adolescência, mas é importante você entender que essa falta de paternidade, tanto na adolescência quanto na infância, ela acarreta problemas para toda a vida. Existe toda uma vida, enquanto você não entende a paternidade de Deus, enquanto você não é curado em relação à paternidade de Deus, você vai ter uma visão completamente distorcida do que é paternidade. A visão que vai ter sobre paternidade é uma visão completamente equivocada. Eu coloquei umas coisas aqui. Pesquisas feitas, na verdade, mostram que crescer sem a figura do pai pode acarretar em algumas coisas também, como baixa autoestima, como sentimento de abandono, como comportamento desviado, podemos dizer que uma rebelião dentro, né, de casa, né? Problemas nos relacionamentos sociais. Olha, alguns problemas, eu estou citando para vocês alguns problemas. Talvez se eu fosse citar aqui, não seria só criminalidade ou gravidez na infância, nós teríamos muitas coisas para dizer para vocês aqui sobre o problema que a falta de um pai causa em uma casa. E simplesmente dos problemas emocionais que isso causa também para uma criança, certo? Problemas de relacionamento, problemas de autoestima. Quantas crianças têm um grande problema de autoestima, saber quem são, elas não sabem quem são, elas não sabem o destino, aquilo que elas têm, elas não têm confiança naquilo que Deus tem para elas. Isso é uma coisa difícil demais, né? Olhando, na verdade, para esses dados bem superficiais, se a gente for prestar atenção, a gente vê que a cada ano que passa, comemorar o Dia dos Pais se torna algo menos interessante para bastante jovens do nosso tempo, para bastante pessoas e adolescentes, tanto meninos quanto meninas, se torna uma data completamente que não tem interesse algum. É um problema que nós temos geracional, né, nessa geração. Parece que a cada vez que passa o tempo, isso aumenta mais, né? Então, nessa data, que talvez seja uma data significativa para muitas pessoas, é uma data que não tem relevância alguma para milhares de jovens, hoje. O que eu quero trazer para vocês aqui é um olhar muito crucial para cada um de nós, para a gente entender que não basta a gente olhar só para o nosso umbigo e falar, eu tenho um pai, o importante é que eu tenho alguém, o importante é que eu tenho alguém que exerceu paternidade sobre a minha vida, mas um dos desafios que as Escrituras nos ensinam é olhar para o próximo e tomar a dor do próximo, certo? Então nós temos um problema. Talvez para essas crianças não existe
solução para esse problema, né? Por isso que nós somos fundamentais, né, para isso. Por isso que nós somos fundamentais para revelar o caráter e a paternidade de Deus nessa geração. Não é só problemas que acarretam. Eu não vou falar só em crianças que não têm pais, mas como crianças também que têm pais e têm um grande problema de relacionamento, de afeto, de amor, de carinho, de atenção que existe na nossa geração e no nosso tempo, né? Eu posso falar especificamente da minha família, né, que eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai, e hoje até conversava com minha cunhada, minha sogra, todo mundo na mesa, a gente conversando, e eu falei que durante muito tempo da minha infância, minha mãe não permitia que eu saía muito de casa, né? Minha mãe me trancava bastante dentro de casa, não era trancar, né? Até porque minha mãe não era cruel, né? Só que o fato da minha mãe trancar bastante dentro de casa me impediu de ver bastante coisa e de presenciar bastante coisas. Hoje eu olho para trás e agradeço demais tudo que a minha mãe fez. E chegou um momento da minha vida em qual ela liberou eu para sair de casa e sair com amigos, que quando eu tinha a oportunidade, via outras coisas brilhando lá fora, o amor que eu tinha dentro de casa e os princípios, os valores que minha mãe me ensinou dentro de casa, meu pai me ensinou, sempre me permitia de não fazer coisas erradas. Eu lembro que eu trabalhava num determinado local, quando eu tinha uns 13 anos de idade, e nesses 13 anos de idade, eu sempre fui criado com princípios e valores dentro da minha casa. E eu, na verdade, eu nem ia falar sobre isso, mas eu acho que se encaixa bastante no que nós estamos falando, porque eu comentei hoje à tarde isso. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu entrei para trabalhar num determinado local, e nós fomos fazer um carregamento de leite em um determinado local, e nós fizemos esse carregamento. No final da tarde, a gente veio, descarregou, como o local estava fechado, nós fomos colocar na casa de uma pessoa esse caminhão, e a gente colocou, e de lá, o dono do mercado, o pessoal que trabalhava no mercado decidiu ir comer num local, e nós fomos comer nesse local. Nós estávamos comendo nesse local, e eles começaram a beber, a lei da conta, e na hora de me levar embora, eu era um menino, uns 13, indo para 14 anos, mais ou menos, ou 14, 13, nessa faixa. E quando nós estávamos indo embora, eu lembro que eu entrei no carro, era um carro de 2 portas, eu entrei no banco de trás, entrou o patrão, entrou o repositor do mercado, eles fecharam a porta e eles falaram assim: agora nós vamos na zona. E eu era um menino, cara. Quando eles falaram isso, eu falei: não, cara, você tá maluco? Eu assustei, eu regalei o olho, falei: não, 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 não. E eu lembro que eles me levaram meio que à força para aquele local. E nós chegamos lá, ele virou para mim e começou a passar pelas ruas daquele local e falou assim, ó, começou a parar e interagir com as mulheres, né? Falar que eu era um menino novo e etc. Coisas que com certeza você deve saber, que eles devem ter falado no momento. Só que, saindo daquele local, eles falaram assim: eu vou levar você num local top aqui. E levaram eu numa casa muito grande que tem lá no local, onde é muito caro, né, para se relacionar com uma mulher naquele local. E eu lembro que quando eu cheguei lá, ele falou assim: a mulher que você quiser hoje aqui, eu vou pagar para você. E eu era um menino, cara. Só que um menino com muitos valores e princípios dentro do meu coração. E eu lembro que, por mais que existe aquela parte da nossa carne e de homem, dentro de mim existia um temor muito absurdo por aquilo. E eu disse, eu lembro até hoje, eu falei: eu não vou. Eu entrei dentro do carro, e eu lembro que chegaram até a me puxar para eu sair de dentro do carro. E eu falei: eu não vou sair daqui. Eu fiquei dentro do carro, e eles entraram para aquele local. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, meu pai não era tão firme assim naquele tempo, assim, era mais ou menos. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu compartilhei com meu pai. A primeira coisa, eu sempre fazia isso. Todos os bate-papos com meus pais eram sempre naturais demais. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, quando eu entrei na sala da minha casa, e quando nós estávamos lá, o cara se envolveu, etc., o pessoal, e começaram com certeza a ficar com o rabo preso, né, que a gente fala comigo, porque eu não fui, por causa de algo que queimava no meu coração. E não vou falar que queimava um fogo no meu peito, não, queimava princípios e valores dentro de mim, que eu entendia. Minha mãe sempre me ensinou que era errado. E eu lembro que eu fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu entrei na sala de casa e eu contei para o meu pai. Quando eu contei para meu pai, ele riu da minha cara, né? Foi a primeira coisa que ele fez. Ele falou: o quê? Começou a dar risada da minha cara. O pai, ele é muito assim, dessa forma, né? Quando eu contei para a mãe, ela já começou a fazer um escândalo. Isso é um absurdo, né? Quando eu falei para as minhas tias, então, que praticamente são minhas mães, elas ficaram revoltadas, elas queriam fazer um barraco todo por causa daquela situação. E eu disse que isso não iria acontecer. Eu estou explicando essa relação porque a relação que eu sempre tive com os meus pais sempre foi uma relação muito aberta.
principalmente com a minha mãe, coisas de homem, eu sempre conversava com a minha mãe. Inclusive, essas 3 semanas agora, aconteceu uma situação comigo, né? Uma situação muito chata, e eu conversei com a Ingrid, e uma das pessoas que eu compartilhei foi com a minha mãe. Eu chamei minha mãe e falei, tô sentindo isso. Ela deu risada na hora, e ela falou assim, o quê? Né? Por quê? Porque eu sempre tive um relacionamento muito aberto com a minha mãe e com os meus pais. Nunca tive problema em relação a isso. O fato da minha mãe ter sempre zelado por mim desde criança, quando eu tive a oportunidade, ou até mais velho, com 15, 16 anos, de ter a oportunidade de fazer coisas erradas, princípios, valores e coisas estavam fincadas dentro do meu coração. E isso permitia com que eu não fizesse. A figura de um pai e a figura de uma mãe representaram muito do que eu sou hoje, muito do que eu faço hoje, muito das coisas como eu ajo hoje. Minha mãe e meu pai são cruciais completamente na minha vida. Quando eu fui casar, eu lembro que eu sentei meu pai e minha mãe na cama, e eu falei para eles assim, eu vou casar agora, cara. E eles olharam para mim, e eles falaram assim, cara, mas você vai casar, o que nós vamos fazer? Nós não temos nada para dar para você, nós não temos R$1. Eu falei assim, tudo que vocês puderam fazer por mim, vocês já fizeram. Eu não preciso de 1 centavo de vocês. Que vocês puderam, vocês me educaram, vocês me criaram, vocês me ensinaram a tratar uma mulher, vocês me ensinaram exatamente vários princípios e vários valores, e para mim, nem R$1 que vocês me derem agora vai fazer com que eu lembro que foi muito emocionante, eu contei, minha mãe chorou, meu pai emotivo naquele dia, então nossa relação sempre foi muito aberta demais, muito aberta pelo cuidado da minha mãe e do meu pai comigo. Só que nós estamos falando nessa realidade, eu poderia parar nisso aqui e falar, ok, o problema é de quem nunca teve esse tipo de relacionamento, mas não. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus, o que o Senhor propõe nas suas Escrituras é que o nosso afeto, o nosso amor e a nossa compaixão pelo nosso próximo, é que se ele não teve uma referência de paternidade dentro de casa, eu preciso mostrar para ele que que a vida não está perdida. Que mesmo que ele não teve uma referência de paternidade na sua casa, não quer dizer que o resto da vida ele vai passar se sentindo insignificante ou desprezado. Porque quando ele contempla, cara, a glória de Deus, e ele contempla a paternidade celestial, todas as amarguras, os problemas que ele tinha lá atrás são saradas em Cristo Jesus. E isso é muito crucial, é muito importante no nosso tempo. Então nós precisamos abrir, independente se na sua casa você fala assim, eu tive um bom pai, ou eu quero trazer, talvez, trazer algumas coisas que estão dentro de você para fora nessa noite, tá? Então, nós temos a realidade de que para aproximadamente 20 milhões ou mais de 20 milhões de mães solteiras na nossa nação, 5,5 em uma pesquisa feita em 2013, de que muitas crianças, com certeza mais hoje, não têm a referência de um pai dentro de casa, não tem nenhum nome do pai na certidão de nascimento. Então, nós estamos falando, e também falamos também daquelas crianças que tiveram um contato dentro de casa com o pai, mas também não conseguem expressar amor, não conseguem expressar afeto, não conseguem expressar carinho, não conseguem expressar muitas coisas, relações, porque, infelizmente, o que o pai e a mãe puderam dar é o que eles tiveram, né? E eu quero tratar nesse assunto. Só que o grande problema desses monte de criança, desses 20 milhões de mães solteiras que não tem uma referência de pai, desses 5,5 milhões de crianças que não têm o pai na certidão de nascimento, o grande problema é que quando eles têm uma visão distorcida de paternidade dentro de casa, de paternidade em sua casa, ou não teve uma figura paterna, automaticamente, sem ele querer, ele transfere isso para o seu relacionamento futuro com seu filho e também no seu relacionamento com Deus. Automaticamente isso acontece. Mesmo que você faça, que você não pense isso, mas automaticamente você expressa isso. Isso é um grande problema. Enxergar Deus como Pai, enxergar Deus como Senhor, tem uma visão completamente comprometida. A probabilidade dessa visão ser levada, dessa experiência, né, ser completamente comprometida é gigantesca demais. Não simplesmente ver Deus como Pai, mas também no meu tratamento com o meu filho. Eu tenho exemplos
vários exemplos de pessoas que chegaram para mim e falaram assim: quando eu tiver um filho, eu não vou fazer isso. E a primeira resposta que teve quando teve um filho foi agir da mesma forma do que recebeu do seu pai. Conscientemente ou inconscientemente, a pessoa acaba exatamente reproduzindo aquilo que ela experimentou na vida. Isso é muito interessante. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, nós olhamos e prestamos atenção que Jesus, ao meu ver, ele parece que há um estreitamento de relação. Jesus, ele não está fazendo uma oração que ela tem que ser lida como toda vez fosse uma oração repetida, todas as vezes, até porque o próprio Jesus condena fazer vãs repetições e orar sempre em cima da mesma coisa. A oração do Pai Nosso, ela se trata de um modelo exatamente que nós temos para se conectar ou para nós estarmos completamente alinhados com o Pai. Tanto que nessa oração, o que Jesus facilita agora para aquelas pessoas que não tinham uma visão completa de quem Deus é que Deus, ele é Pai nosso. Não é só Pai seu, ele é Pai nosso. Ele pluraliza completamente a situação. Para milhares de pessoas que desde o Antigo Testamento não entendiam o que é ter uma relação de Deus como Pai, mal usavam algumas pronúncias que só eram usadas especificamente para Deus. Agora Jesus vem e estreita completamente a relação. Quando vocês orarem, se vocês quiserem orar, se vocês quiserem falar com o Pai, o que vocês devem fazer? Pai Nosso. Isso não é algo que eu uso de vãs repetições e eu repito toda vez, apesar, se eu fizer essa oração repetidas vezes com todo o meu coração, ela é profunda demais. Só que eu preciso entender o que ela está produzindo para mim. E minha ideia, na verdade, hoje não é nem expor essa oração, mas é mostrar para você que há um estreitamento de relação. Jesus está mostrando, você não precisa mais entrar no seu lugar de adoração, você não precisa mais ajoelhar na sua casa ou pedir para que o pastor, não. Você pode, aonde você está agora, falar assim: Pai. Aonde você está, independente de qual foi sua relação de paternidade, independente de qual foi a visão de paternidade que você tem, Jesus está estreitando o acesso agora e falando assim, ó, você pode entrar nesse lugar agora, principalmente pós-sacrifício de Jesus, onde o véu é completamente rasgado, e agora o acesso é completo em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus, eu tenho acesso ao Pai, completamente. E agora eu posso dizer, você pode dizer na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, você não precisa estar numa igreja no domingo à noite às 19 horas. Você não precisa estar num culto na sua igreja específico para que você possa fazer isso. Você não precisa especificamente falar para o seu pastor para que ele fale para Deus uma coisa que você mesmo pode falar. E ao contrário de você se achegar a ele com toda eloquência, porque a gente espera uma forma de se conectar com Deus, soberano Deus, eterno, glorioso e bondoso, Ele é tudo isso. Só que o que Deus espera de nós em nossa oração é transparência, pureza. Jesus pede especificamente para as crianças vir até Ele, por quê? Por causa da pureza, a pureza de uma criança. Se uma criança conhece e ela entra completamente nesse lugar de se sentar no colo de Deus, eu tenho certeza para você que ela não vai falar com toda a eloquência do mundo, que nem muitos de nós fazemos. Glorioso, eterno, bondoso, bendito. Ela vai falar, Pai. Como que teu filho faz com você quando ele senta no teu colo? Como que teu filho faz com você quando ele está na sua casa? Ou as primeiras palavras que seu filho fala? Talvez mamãe ou papai. É essa relação que Deus espera de nós, Pai. E não é só Pai meu, é Pai nosso. Por isso que eu disse para você que não se trata da visão só que eu tenho de paternidade, e sim o que a nossa volta é reproduzido em relação à paternidade. Então nós precisamos entender especificamente que há um estreitamento de relação, e nessa oração, Jesus começa desconstruindo muitas coisas na cabeça daquelas pessoas, E é importante você entender na sua cabeça, Deus é o nosso Pai. Só que existe um problema gigante, na verdade, de muitas pessoas em enxergar Deus como Pai. Quando eu digo para você o seguinte, Deus é o seu Pai.
Deus é o seu pai, é algo que eu falo para você, né? E pai, essa palavra pai, eu coloquei aqui, na cabeça de milhares de pessoas, vem visões completamente diferentes de paternidade. Se eu falar para você agora, né? Até coloquei uma pergunta aqui. Se eu falar para você assim, ó, então, se eu trazer essa afirmação, Deus é o seu pai, o que vem na sua cabeça? Você que não tem um conhecimento bíblico sobre o que Deus é, qual é a associação que você faz? Paternidade terrena. Paternidade que você teve na sua casa. Paternidade que você teve dos seus pais. Ou a referência de paternidade de pessoas que você teve próximas de você. Não tem como, nós associamos, quando não há uma visão concreta de que Deus é o nosso pai, quando não há uma cura repleta no nosso coração sobre a paternidade de Deus, quando eu falo para você aqui, Deus é o seu pai, automaticamente você associa isso à visão que você tem de paternidade ou à visão que você expressa com o seu filho, né? Isso é um problema gigantesco, né? Nós temos exatamente o hábito de associar, é meio que automaticamente a gente faz isso. E se você perceber, né, cada um tem uma diferente visão de paternidade, certo? Talvez se eu perguntar para a galera que está aqui, o pessoal que está aqui, para você que está na sua casa, Deus é o seu pai, o cara vai pensar assim, pô, meu pai sempre foi cruel. Outro vai pensar na casa, pô, meu pai sempre foi muito bondoso. O outro vai pensar assim, não, meu pai sempre foi muito infiel, cara. O outro vai pensar assim, irmão, meu pai, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em pai é falta de palavra. A primeira coisa que eu penso na minha cabeça quando vem milhares de pessoas nesse momento, quando eu falo para você que Deus é o seu pai, automaticamente você associa isso ao quê? A visão que você teve de paternidade. É óbvio que nós fazemos isso. É uma coisa clara. A gente reproduz aquilo que a gente viu, aquilo que a gente se encontrou, aquilo que a gente presenciou durante a nossa vida. Então, automaticamente, eu digo para você, Deus é o seu pai, você fala assim, ok, meu pai tinha uma visão de paternidade em casa, mas assim, não era muito amor, tá ligado? Não era aquele negócio colado assim. Então, assim, é isso que eu tenho, é essa visão. Se eu pedir para você trazer características nesse momento do que é paternidade, se eu perguntar para toda a galera aqui responder, cada um vai falar uma coisa. Cada um vai expressar uma coisa diferente da outra. Não, pai é isso, pai é ser aquilo. Ou a visão que eu acredito ser paternidade, ou a visão que eu vi que o meu pai reproduziu comigo. A gente faz isso. A gente associa automaticamente. É uma coisa que nós fazemos. Quando nós olhamos para esse problema que a gente encontra, né? Eu até coloquei uma coisa aqui, cada um tem uma visão diferente de paternidade, e infelizmente essa visão vai ser reproduzida em nossa experiência como pais, ou certa ou errada. Talvez aqueles princípios de bondade que existem na sua casa, vai ser reproduzido de forma correta, mas você nem sabe por que é correto, mas você reproduz aquilo, entendeu? Você reproduz porque aquilo é legal, e muitas pessoas acabam reproduzindo coisas erradas em relação a isso. E no entendimento também há algo prejudicial no nosso entendimento de Deus como pai. E olha que coisa louca. Quando nós falamos sobre paternidade humana, quando nós falamos sobre a paternidade terrena, na cabeça de muitos, palavras-chave começam a surgir automaticamente, o que eu disse. E eu comecei a colocar algumas coisas aqui. Para muitos que eu estou falando, eu vou listar 5 coisas aqui, cara, mas acho que talvez nós poderíamos citar milhares de coisas aqui, talvez, né? Quando eu falo sobre paternidade, talvez a primeira coisa que venha na cabeça sua, talvez seja abandono. Eu fui abandonado pelo meu pai quando era criança. Eu não tive essa relação com meu pai quando era criança, sabe? Eu não tive esse contato, né? E o problema é que uma grande parte dos filhos sabe exatamente do que eu estou falando nesse momento. Uma boa parte da galera que está nos assistindo, ou que vai nos assistir um dia, sabe exatamente o que é isso, que é se sentir abandonado. O abandono, de você olhar, talvez, e ver seus amigos, milhares de pessoas tendo contato com o pai, tendo relação com o pai, e você não saber o que é isso. Então, talvez, na sua cabeça, quando eu falo sobre paternidade, a primeira coisa que vem na sua cabeça seja abandono. Não sei, pode ser uma coisa, né? Porque quando, na verdade, se fala em pai, na verdade, a gente lembra do abandono que sofreu em casa pelo pai, e não simplesmente só abandono de nos deixar desde criança, ou acontecer uma situação, mas outras coisas. Talvez, você sabe exatamente, eu não vou listar aqui para não prolongar, mas você sabe exatamente, talvez, o que eu estou falando.
Outra coisa que surge na cabeça depois, talvez, do abandono, seja a rejeição. Talvez você foi rejeitado quando criança. Talvez, eu vi um cara falando uma coisa, achei bem doido. Eu acho esse cara muito legal, só que eu acho que o problema dele, cara, é que ele resolve o problema dele de paternidade sem Deus. Então, é um problema mal resolvido. Só que é um cara sensacional, né? Pelo menos no que eu ouvi dele, achei bem legal. Mas em nenhum minuto eu vi assim, eu encontrei a paternidade em Deus. Eu encontrei, isso foi sarado em mim. Não. E ele falou uma coisa, muito das crianças que crescem hoje, principalmente numa casa de muita expectativa, né? Ele cresce com duas coisas na cabeça. Primeiro, você tem que ser o provedor da casa, né? E outra coisa que ele cresce na casa, que hoje em dia é famoso demais, você tem que ser o quê? O pegador. Você tem que pegar muita mulher mesmo, filho. Pega mesmo, rebenta mesmo, porque você é o filho do papai. Só que quando o pai, no caso, tem uma menina, ele já pensa diferente, né? É engraçado essa relação, né? Então, olha a pressão. E eu vi um cara falando que a porcentagem de crianças que crescem acreditando que vai ser o provedor, quando ele tem um filho dentro de casa, sabe o que ele faz? Ou quando ele tem uma relação de paternidade, ele se ausenta. Sabe por que ele se ausenta? Porque ele acredita que somente ele é o provedor da casa. Então o que ele tem que fazer? Ao invés dele trazer presença, dele se envolver na vida do filho, ele preenche o filho com coisas financeiras. E ele preenche a sua ausência com coisas materiais. Porque ele acredita que ele é o provedor, não existe outra pessoa que pode fazer isso, que tudo que o filho quiser, ele precisa colocar na mão do filho, não importa o que ele quiser, eu preciso colocar, porque eu sou o provedor, eu preciso dar para ele. E automaticamente ele preenche isso com a ausência. Porque ele cresceu na cabeça que ele era o provedor da casa. E o outro, que é o pegador, ele cresce acreditando o tempo todo que ele vai ser um pegador um dia, que ele vai pegar muitas meninas, que é o termo, na verdade, que as pessoas usam. Me perdoe, talvez, se você ache isso estranho, mas é o termo da nossa geração. E se envolver com quantas meninas? E aí, quando ele se envolve, quando tem um filho, o que ele faz? Ele sai fora. Por quê? Porque ele não quer se prender a nada, porque a minha fama, o que eu tenho, o que eu faço, é ser ter vários relacionamentos, não me associar a uma pessoa, casar com ela, pensar em filhos, não. Isso é um problema que existe dentro das casas no nosso tempo. E vários frutos desse grande problema, dessa expectativa gerada dentro de casa, é a rejeição. Principalmente quando o filho tem um grande problema do pai pegador, né? Que é o cara que não consegue, quando ele tem um filho, ele fala, não, filho para mim não rola, quer saber, eu vou abandonar essa criança, eu rejeito ela, não quero ela, para mim não rola. E o problema é que o impacto que causa na vida dessa criança é gigantesco. Então, talvez venha na sua cabeça abandono, talvez venha na sua cabeça rejeição, né? Até coloquei, milhares de jovens sofrem rejeição, não só jovens, como pessoas adultas que carregam dentro de si mesmo esse sofrimento terreno. Algumas vivem para o resto da vida de cabeça baixa, triste, mas outras, elas não são curadas, elas só escondem isso dentro delas. Elas lidam, talvez, com a rejeição de forma diferente, mas no fundo, elas se sentem rejeitadas. Até porque tudo acontece de forma complicada. Eu até coloquei uma terceira coisa que talvez, quando fale sobre paternidade, venha na sua cabeça, talvez seja o termo até mais forte da nossa geração, é abuso. Eu até coloquei que no Brasil, aproximadamente 40% das denúncias sobre abuso infantil está ligado ao pai ou ao padrasto. A referência de pai dentro de casa infelizmente, para muitos jovens da nossa nação, crianças, homens, tanto meninos e meninas, o pai é o que se envolveu sexualmente com o seu próprio filho. Nós estamos falando da nossa realidade. Brasil, aqui, a nossa nação. E esse sentimento de abuso, ele é levado para o resto da vida. Existe um marco, existe uma mancha, existe algo no coração dessa criança que vai ser levado para toda a vida dela, a não ser que ela encontre Cristo. Toda a sua vida. E não só abuso, na verdade, sexual que nós vemos no nosso tempo, né? Nós vemos vários tipos de abuso hoje, né? Vários tipos de se extorquir alguém. Não estamos falando simplesmente só desse tipo de abuso, mas sim, qualquer tipo de abuso, na verdade, de sofrer, né? Desde que seja qualquer coisa dentro de casa, qualquer coisa que é sofrida pelos filhos dentro de casa. Outra coisa que quando se fala sobre paternidade, eu vou dar essas duas últimas talvez, mas talvez da sua cabeça veio muito mais além disso.
mas seja falta de palavra. Talvez uma coisa que você é acostumado vendo na sua casa é falta de palavra. Filho, amanhã eu vou no parque com você jogar um futebol. Filho, amanhã eu vou fazer isso com você e tal. Filho, amanhã eu vou comprar tal coisa para você. Filho, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso para você. E qual que é o problema? A gente cresce exatamente com essa falta de compromisso. E quando a gente, o que é mais louco, sabe o que é? É que a gente detesta, só que automaticamente a gente reproduz. Você pode não perceber, mas você faz. Você pode não perceber, mas você age da mesma forma. Existem muitos sintomas, na verdade, que existem dentro de você, que fazem da mesma forma. Até coloquei um detalhe. Muitos do que ouvem falar sobre paternidade já lembram de milhares de promessas que foram feitas dentro de casa, não foram cumpridas, ou por mais que detestem isso, por terem sofrido, reproduzem a mesma coisa, e sem falar de quando se relacionam com Deus, o enxergam da mesma forma. Se meu pai sempre faltou com palavra comigo, Deus é a mesma coisa. Conscientemente e inconscientemente, isso é feito na sua relação com seu filho e também na relação com Deus. E uma coisa que existe no nosso tempo, que talvez não feche, mas talvez seja os 5 pontos que eu talvez coloque aqui, é um tempo muito crucial do nosso tempo, é a infidelidade, né? Talvez você cresceu dentro da sua casa exatamente presenciando infidelidade, né? E para você isso é algo detestável. Só que às vezes, não estou falando só no ato de trair a esposa, mas estou falando no ato de milhares de coisas que são feitas automaticamente que você nem percebe, que também, no caso, se trata de ser uma infidelidade. Nós estamos falando de um problema gigantesco que reina na nossa nação quando se trata de paternidade, cara. Paternidade são 5 coisas que eu citei, mas talvez cada um, se eu pedir para cada um de vocês contar a história de vocês, cada um vai ter uma palavra talvez chave. Paternidade para mim é isso. Paternidade para mim é aquilo. Isso para mim é paternidade. Muitos vão ser uma visão certa, talvez, e muitos vão ter uma visão completamente equivocada. E o problema é que essa mancha leva para o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento. E, cara, não tem como a gente falar sobre isso, talvez, e só dar uma pincelada no problema original de tudo isso. O problema original é que a Bíblia diz no livro de Romanos que todos pecaram. Existe um problema gigantesco que eu coloquei aqui. Por mais que nós detestemos coisas como essa, né, da qual abordamos aqui, nesse momento, em vários momentos da vida nós reproduzimos coisas parecidas. Em vários momentos da vida a gente faz alguma coisa parecida com essas. E olha que louco, Romanos 3,10 diz o seguinte, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, nenhum sequer. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando nós olhamos para esse problema, um dos problemas que existe na nossa geração de paternidade, e nós vemos que nós reproduzimos a mesma coisa, porque lembra que nós falamos esses dias atrás aqui, por mais que a gente fale assim, eu sou uma pessoa boa, quando a gente olha na raiz, a gente sempre faz coisas parecidas. Por mais que talvez na sua casa você fale assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca faria isso, eu nunca agiria dessa forma, eu pego você talvez o seguinte, falando uma coisa, quantos de vocês já pararam na verdade, e começaram a refletir num sentimento, ou talvez num pensamento que você está tendo que é completamente errado? E você pensa aquilo e você fala assim, cara, como que eu estou pensando um negócio desse, velho? Você fala assim, e você não sabe de onde aquilo veio. Você não sabe, e quando você tem até medo de falar para as pessoas aquilo, porque aquilo é completamente deplorável. Quantas vezes eu tenho sentimentos e pensamentos como esse? Eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo hoje aqui também têm. Quando nós olhamos esse tipo de raiz, nós descobrimos que o problema que existe em nós está conectado completamente. Não existe eu sou uma pessoa boa. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. Todos pecaram. Isso é um problema crucial que existe no nosso tempo. Não tem como a gente não olhar para trás e a gente não ver que isso é um problema que ocorreu, na verdade, lá no princípio. O ser humano em si, né?
pecado de Adão, em Adão, afetou a todos nós. Por mais que você é uma pessoa boa e você se acha um cara muito bacana, eu duvido que você nunca teve pensamentos e sentimentos que você acha deplorável e detestável. No fundo, a gente descobre que nós temos marcas dentro da gente que só são superadas em Cristo. Nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para essas características de paternidade humana, nós olhamos para as características de paternidade celestial, Deus, nosso Pai, né? E parece que algumas respostas começam a ecoar de forma completamente contrária a isso. Se de um lado tem abuso, infidelidade, milhares de coisas que acontecem em outras e outras palavras que você pensou aí na sua casa, nós olhamos para a paternidade celestial, e eu coloquei algumas coisas que eu talvez citei aqui, mas talvez você precisa, na verdade, entender que isso aqui não é algo que vem simplesmente do seu pensamento, é algo que vem das Escrituras. E uma coisa que eu coloquei aqui, que se trata de paternidade celestial, é o quê? Se por um lado, lá em cima aqui, nós temos o problema do abandono, somos completamente abandonados, em Deus, nós descobrimos o que é proteção. Nós descobrimos completamente o que é cuidado, o que é ter atenção. Se por um lado, na sua infância, você foi rejeitado, você foi desprezado, em Jesus, nessa paternidade de Deus, nós temos completamente a proteção do nosso Pai. Em João capítulo 14, versículo 18, nós falamos semana passada, existe uma promessa de Deus, de Jesus, sensacional. Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu não vou deixar vocês órfãos. Só que quando nós ouvimos promessas como essas, pessoas que têm problema com falta de palavra não conseguem entender que Deus está falando algo que Ele não volta atrás. Isaías 49, versículo 15, diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, se não for ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Cara, é muito louco quando nós olhamos para Deus, porque nós vemos que Ele é a fonte para todos os nossos problemas existenciais, emocionais e milhares de coisas. Outra coisa, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que em Deus existe o quê? Acolhimento, Ele nos acolhe. Se por um lado nós fomos rejeitados, nós fomos abandonados, fomos desprezados, em Deus nós somos abraçados, nós somos acolhidos, nós somos envolvidos pelo seu amor, E eu até coloquei, na verdadeira paternidade, todo sentimento de rejeição é curado, fazendo com que você reproduza isso para todos que estão à sua volta. Quando você tem um sentimento de paternidade curado em você, é por isso que antes da gente estudar várias filosofias e milhares de coisas, uma das coisas que nós precisamos consertar em nós é a nossa paternidade, nossa visão de paternidade. Porque quando eu vou tratar de ter relações com pessoas, aquela visão que eu tenho de paternidade precisa afetar todos que estão à minha volta. Porque eu estou, de alguma forma, mostrando para todas as pessoas que estão próximas de mim, que quem vê a mim, vê o Pai. Isso é uma coisa muito crucial no nosso tempo. Outra coisa que existe na paternidade celestial é a entrega total, né? É a entrega sacrificial. Jesus se entregando por nós, né? Se por um lado nas relações nós temos a pessoa abrindo mão de nós ou nos deixando de lado, em Cristo Jesus nós temos Ele se entregando completamente por nós, cara. O sacrifício perfeito, né? Em Cristo temos alguém que se entregou por nós, não para pedir nada em troca, porque nas relações humanas que nós temos, se nós temos algo, lembra que nós falamos esses dias, sempre existe alguma coisa que a pessoa vai querer de volta. Mas em Cristo, não. Ele pagou o preço por nós. E nós precisamos entender que é muito importante que toda a nossa resposta a isso que Deus fez agora por nós é gratidão, cara. Não é um conjunto de regras, é gratidão por aquilo que Ele fez. Outra coisa que nós prestamos atenção que existe profundamente na paternidade celestial é o compromisso
Se por um lado existia a falta de palavras, se por um lado existia milhares de coisas, a Bíblia diz que passarão a terra, passarão o mar, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Se Deus prometeu uma coisa para nós, se Ele prometeu alguma coisa para nós, se for da sua boa vontade que isso aconteça, vai se cumprir. E é muito importante a gente entender que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele, cara, se Ele prometeu algo para você, se Ele disse uma coisa ao seu respeito, é porque isso é verdadeiro, é porque isso é pleno. Você precisa colocar isso na sua mentalidade hoje. E se nós temos um grande problema, talvez, de entender a relação de compromisso, o que mais precisamos entender que em Cristo Jesus ou em Deus, nós temos o quê? Fidelidade total. Se por um lado na paternidade humana nós temos problemas de infidelidade, na paternidade de Deus nós temos fidelidade. Ele é fiel. Eu quero dizer uma coisa para você, cara, não é algo que Deus conquistou a fidelidade, faz parte dos seus atributos, faz parte de quem Ele é. Não está condicionado ao que você faz ou que você deixa de fazer. Ele permanece fiel, é caráter dele. Tudo que eu estou falando para você aqui, cara, nessa noite, você precisa entender que o grande problema que existe nas reproduções de paternidade e de não entender a paternidade de Cristo é que essa paternidade antiga que você teve na sua vida nunca vai ser curada, a não ser que ela seja completamente curada em Cristo, e o grande problema é que você acha que você nunca vai reproduzir isso, mas você reproduz isso nos seus filhos. Se você não sabe ter carinho, se você não sabe ter atenção, se você não sabe ter amor, se você não sabe exercer essas coisas em Cristo, se você não aprendeu na fonte correta, automaticamente isso vai ser reproduzido na sua casa, com os seus filhos, com as pessoas que estão próximas de você. Talvez você pergunte, né, talvez, cara, mas por que, velho? Talvez esse sentimento existe em muitas pessoas, né, mas por quê? Por que eu fui abandonado, né, velho? Por que eu fui rejeitado, velho? Sabe, muitas coisas vêm na cabeça, eu nem pedi para nascer, nem pedi para estar aqui. Por que eu fui rejeitado? Por que eu fui abandonado? Por que meu pai não quis nem saber de mim? Por que existe um grande problema na minha reprodução? Isso me afetou, isso me prejudica. Cara, pode ser que a gente nem tenha todas as respostas para isso. Mas uma coisa eu digo para você, cara, que para que se manifestasse a glória de Deus na sua vida, cara, nesse momento, nessa fase da sua vida, Deus quer curar esse ponto na sua vida. Porque você, nesse tempo, pode ser uma referência de paternidade. Se você não teve, você agora tem em Cristo Jesus e agora você reproduz isso. Sabe, o Senhor quer curar o seu coração, cara. O Senhor quer curar você. Talvez você olhe para os dias dos pais hoje e talvez esse grande problema que você tem em relação à paternidade, você não consiga nem ser grato às pessoas que Deus colocou perto de você para exercer isso para você. Eu estou falando de vô, de vó, de pessoas que foram colocadas talvez para exercer. E o problema do abandono é que você não valoriza as pessoas que estão fazendo algo importante por você. O problema é que a gente não consegue enxergar a bondade de Deus nos pequenos detalhes, porque mesmo que você foi abandonado, Ele gerou vida em você. E Ele quis que você existisse. Se por um lado você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, por um lado Deus quis que você estivesse aqui hoje e agora. Então todo o abandono é superado em Deus. Porque em Deus eu descubro que eu sou aceito. Em Deus eu descubro que eu não sou abandonado. Em Deus eu descubro que eu não sou rejeitado. E isso é sarado. E automaticamente as minhas relações são afetadas com as pessoas agora. Porque amor existe em meu coração, pulsa em minhas veias agora. Por quê? Porque em Cristo eu fui sarado. Não existe outra fonte, meus amigos, não existe nenhuma outra fonte. Ah, mas não, eu encontrei a paternidade ou qualquer tipo de outra relação, sabe, tentando ser um cara melhor. Não, em Deus isso é sarado.
Em Deus isso é sarado, nós somos pessoas melhores, nós somos exatamente imagem e semelhança do Filho de Deus. Quando nós olhamos para Deus e o enxergamos, Ele é o meu Pai, independente se meu pai me abandonou. E sabe o que Deus quer fazer com você hoje, cara? Deus quer pegar você na sua casa e falar o seguinte: não importa se você foi abandonado, você precisa perdoar, velho. Não importa se você foi rejeitado, você precisa perdoar. Não importa se você não foi amado, se você não foi abraçado. Deus quer que você reproduza isso. Porque talvez o seu pai, a sua mãe só conseguiram entregar para você aquilo que eles tiveram. E você que tem uma revelação de quem Deus é agora, você tem a oportunidade de mostrar: Deus é assim. Deus age assim. Essa é a nossa responsabilidade. Se eu entendi quem Deus é, se eu entendi a bondade de Deus e quem Ele é, cara, não importa, agora eu sou sarado agora, e eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, e independente se eles não conseguiram reproduzir isso agora, eu não espero que eles façam isso por mim, eu começo a reproduzir isso por eles agora. Por quê? Porque em Deus toda rejeição, toda falta de amor, toda falta de carinho, toda falta de compreensão é superada. Não existe outra fonte. Cara, é muito louco, porque a Bíblia está dizendo para nós, cara, algo muito importante. Eu tenho um texto. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Jeremias 3:19, eu vi um pastor dizendo esse texto esses dias, e eu comecei a dar uma olhada, e Deus dizendo para aquela geração, né, aquela geração que estava perdida, o povo de Israel, cocheando em dois pensamentos, Deus livrando eles do Egito, Deus fazendo coisas maravilhosas com ele, e Deus dizendo para eles assim: ó, eu mesmo disse com que alegria eu trataria como se tratam, com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e lhe daria uma terra aprazível e mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de me seguir. Deus, desde o princípio, que quer e espera que nós voltemos ao propósito original, aquilo que antes do pecado nós tínhamos de relação com Deus. Deus o tempo todo para aquele povo no deserto, quando a gente olha e fala: nossa, como Deus era terrível. Deus o tempo todo, Deus está falando: cara, como eu queria que vocês me chamassem de pai, como eu queria que vocês entendessem a minha paternidade, como eu queria que vocês entendessem o meu cuidado, como eu queria que vocês, ao invés de ficar cocheando e pensando como pode ser assim, porque era melhor se eu estivesse lá no Egito, ou era melhor se eu não tivesse nascido. Deus está falando: como eu queria que você olhasse nesse momento e olhasse para mim e entendesse: cara, Deus é o meu pai. Deus é o meu pai. E Ele está mostrando na oração do Pai Nosso: eu sou seu pai agora, cara. Pode se chegar a mim com confiança, profundamente. Eu quero me revelar a você, eu quero mostrar para você quem eu sou. Eu quero fazer com que a sua reprodução com o seu filho seja aquilo que você recebeu de mim, cara. Sabe, pessoal, se a gente não entende esse grande princípio e essa valiosa herança que nós temos de paternidade em Deus, nós vamos passar pelo resto da vida sem entender o que é isso. E a gente começa, casa, e a gente... Sabe, o grande problema da paternidade também é que não é só o problema com os filhos, é que a gente não sabe como tratar a nossa esposa também. Muitas pessoas têm o problema de tratar uma mulher exatamente com carinho, com atenção. Por quê? Porque não sabe o que é isso. E automaticamente isso é um problema. Isso é um problema. E nós precisamos olhar para as Escrituras e ver o que Deus está dizendo, que a Bíblia diz. Porque Deus está dizendo que o marido ele tem que morrer pela sua esposa, o que dirá no tratamento com ela. Você percebe que o problema de paternidade não é só um problema de enxergar Deus como pai, de nós enxergarmos os nossos filhos, mas também a nossa relação com a nossa esposa dentro de casa, como marido dentro de casa, é completamente distorcida.
Então você pode, nessa noite, ficar olhando para trás e falar, cara, podia ser assim, ou você pode olhar para Deus e falar assim, cara, eu vou olhar para o Senhor, porque o Senhor, cara, permitiu que eu existisse. O Senhor, a Bíblia diz no Salmo 139, e entre outros salmos, que Ele escreveu os nossos dias, Ele sonhou conosco. Seu pai pode ter te abandonado, sua mãe pode ter te abandonado, mas Ele sonhou com você. Ele quis que você estivesse aqui nessa noite. Ele tem planos, Ele tem propósitos, Ele tem projetos, Ele tem coisas que Ele colocou na sua mão e designou para que você exerça. Ele tem um amor profundo sobre você, e esse amor vai ensinar com que você reproduza isso para as pessoas que estão à sua volta. Deus quer sarar o seu coração, cara. Talvez, nos próximos anos, essa data vai ser uma data muito importante para você, não pela data especial, ou pela mística que existe no dia, mas porque você entende que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos. Isso pode até acontecer, mas Deus não se esqueceu de mim, cara. Ele me ama, e se eu estou aqui, é porque tem um propósito de eu estar aqui. Deus tem um propósito para nós, cara. Deus tem um propósito para você. Todo problema de orfandade é curado em Cristo Jesus. Se não, cara, rejeição, falta de domínio, sabe, problemas de relações vão ficar sempre cercando as nossas vidas. Nós precisamos olhar para o Senhor, por esse amor que é fora do normal. Sabe, Deus quer que você aprenda e comece dentro da sua casa. O que é amor, o que é carinho, o que é atenção. Se você nunca recebeu um abraço dentro de casa, você já deu esse abraço espontaneamente? Se você nunca deu um beijo no seu pai, na sua mãe, na sua avó, que você talvez olhou para isso e falou, não é possível, não, sabe, nunca recebi isso, então para mim, cara, rompe essa barreira. Rompe essa barreira. Porque Deus quer que você mostre a referência de quem Ele é dentro da sua casa, para os seus familiares, para as pessoas que estão próximas de você, para as pessoas que te ajudaram, que contribuíram na sua vida. Deus quer que você saia, cara, desse lugar onde você está enfiado, e Ele quer que você olhe para Ele. Ele é o teu Pai. Ele é o teu pai. E como um bom pai, nós precisamos entender. Lembra que eu falei para vocês que existem várias visões distorcidas? Muitos vão ver aqui uma visão de um pai. Só teve um pai bondoso dentro de casa, né? Às vezes um pai que dava tudo que você quer, né? O pai não dava nada que ele queria. E aí ele leva isso para Deus. Deus vai me dar tudo que eu quero, ou Deus não vai me dar nada que eu quero. Só que, na verdade, esquece tudo isso. Vai para as Escrituras. Vai para as Escrituras e você vai ver um Deus completamente equilibrado. Que quando é para dar algo para você, Ele dá no momento certo, na hora certa, e quando não é para dar, Ele não vai dar, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer nada, Ele vai dar para você no momento certo. Em Deus, tudo isso é superado. Sabe, cara, Deus quer tocar o nosso coração, a nossa geração, e nesse tempo. Cada ano, pessoal, sobe o índice de pessoas que não têm uma referência de pai. Se Deus chamou você, cara, se Ele te alcançou, é porque Ele quer que você mostre para o mundo, para muitas pessoas, que não importa o que você sofreu na sua vida, em Cristo isso é superado. É isso que Ele quer mostrar para você, nesse tempo, nessa geração e nesses dias. Aprenda a ser grato, aprenda a honrar. Você sair daqui, cara, vai lá, liga para sua avó, liga para alguém que contribuiu na sua vida. Tira esse sentimento de rejeição dentro de você. Talvez o seu pai, ele reproduziu e deu para você aquilo que ele podia. Agradeça por ele aquilo que ele tentou dar para você. Tem uma pastora que ela conta, né, que ela foi abusada pelo pai dela, né? Ela veio aqui na igreja, né? Ela contou que ela foi abusada pelo pai. E quis Deus que no final dos dias do pai dela, o pai com câncer, era câncer, né, amor? Deus levou ela para cuidar do pai dela. E nesse tratamento com o pai dela, ela liberou o perdão sobre o pai dela. E o pai sobre ela também. E naquele momento ali, logo em seguida, Deus leva o pai dela. Cara, é isso que Deus espera de nós, cara. Nós sejamos como Ele. Santo como Ele é. Puro como Ele é. Perdoe, cara. Perdoe. Porque, infelizmente, nós acabamos reproduzindo as referências distorcidas que nós temos. E nós precisamos perdoar e pedir para que Deus
Deus nos coloque um óculos, sabe? Para que a gente possa enxergar melhor as coisas. Deus está querendo isso de você. E eu não sei de que forma isso afetou o seu coração. Eu não sei de que forma você está permitindo com que isso, né, na sua casa, isso toque no seu coração. Só que isso é muito importante. Cara, não importa o quanto você sabe de Bíblia. Não importa o quanto você sabe. Se você não entender quem Deus é e que automaticamente você precisa reproduzir isso, talvez foque nesse momento da sua vida apenas nisso. E entender a paternidade de Deus e entender que agora você precisa reproduzir essas coisas com as pessoas que estão próximas de você. A gente tem um grande problema, né? Eu fecho aqui, a gente quando começa a ficar com fome de Deus, a gente começa a querer ver muitas coisas de uma vez só, né? Nós temos esse problema. E a gente tenta ver muitas coisas e a gente fica tipo aquela galera multiusa, saca? A gente fica tipo um clínico geral, né? A gente vê de tudo, né? A gente não manja de nada específico, mas a gente é tipo um clínico geral, né? E talvez você precise se especificar em algo, se especializar em algo. Sabe, essa geração, esse tempo, cresce a cada dia o índice de pessoas que não têm uma referência de pai. Não sabe o que é uma mãe. Seja você, cara, a resposta. Se você não teve essa referência, seja a resposta. Em Cristo, tudo isso é sarado, tudo isso é curado, e agora você pode exatamente mostrar para o mundo, para milhares de pessoas, a forma que Deus faz, a forma que Deus age, e que existe, mesmo com qualquer abandono que você sofreu na vida. E eu não estou desmerecendo o seu abandono, tá? O seu abuso, não estou falando isso. Mas estou querendo dizer para você que existe um Deus que pode curar essa dor. Existe um Deus que pode curar essa ferida. Existe um Deus que pode tirar esse sentimento de culpa que está dentro de você agora. Cara, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito aquilo. Deus quer tirar esse sentimento de você, cara. Em Cristo, tudo isso é superado. Entenda isso. Comece dentro da sua casa. Valorize o seu pai, a sua mãe, ou seus avós, as pessoas que estão próximas de você, estão te ajudando, estão te servindo. Quando você for hoje para sua casa, ou você que está na sua casa aí agora, faça um momento com a sua família aí, cara. Olhe, você que não faz tempo que não abraça sua mãe, dá um abraço nela, dá um beijo nela. Fala, mãe, eu amo você. Pai, eu te amo. Vô, eu te amo. Vó, eu te amo. Tio, sei lá com quem você foi criado, foi cuidado. Fala, eu amo você. Eu sei que aquilo que você reproduziu para mim é aquilo que você podia me dar. Você é uma cópia, cara, de Cristo. É essa a nossa responsabilidade. Entenda isso. Isso é superado em Cristo Jesus. Olhe para Deus nessa noite. É a nossa maior referência de paternidade. Só aí você vai ser um bom pai. Por quê? Porque essa essência vem de Deus. E só aí você também vai entender o que é ser um bom filho. Queria que você orasse comigo hoje. Sabe, Pai, nosso país, existem milhares de mães que não têm uma referência de um pai dentro de casa. E cada vez mais a irresponsabilidade dos homens tem aumentado na nossa geração. E os movimentos, entre outros movimentos, têm crescido cada vez mais. E quando o Senhor convocou um homem e uma mulher e colocou, o Senhor não colocou nenhum maior do que o outro. O Senhor deu funções para que cada um possa estabelecer. E o grande problema é que as mães da nossa geração estão sobrecarregadas, tendo que fazer funções que nem são delas também fazerem. E automaticamente o estresse que é gerado exatamente quando nós carregamos algo sobre nós que é algo difícil de carregar, existem vários problemas. Nós vemos esses problemas escancarados na nossa sociedade no nosso tempo. São mais de 20 milhões de mães solteiras. São mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro. São muitas e muitas crianças que não têm uma referência de pai. E são muitas e muitas crianças que viveram dentro de casa, que têm um pai, mas que a relação que tiveram com o pai não foi das melhores. E isso é prejudicial e tem sido prejudicial. Mas sabe, Senhor, eu quero orar nessa noite, para que o Senhor toque o mais profundo do ser de cada um desses irmãos que estão nos ouvindo, desses amigos que estão nos ouvindo. Toca, Pai, no mais íntimo do ser dos nossos irmãos. Cura. Sabe, Pai, que toda paternidade, que todo amor, que todo carinho, que todo afeto possa ser gerado. Mais do que a gente conhecer a Bíblia de cabo a rabo, ou saber sobre qualquer tipo de função teológica, nós precisamos reproduzir a sua paternidade.
Nós precisamos entender quem ela é e reproduzir. Pai, nos ensina a ser mais carinhosos com as pessoas que estão próximas de nós. Nos ensina a ser, pessoas que têm mais afeto, dão mais atenção, que sabem expressar amor. Nos ensina, Pai, independente se nós recebemos isso ou não. Pai, nos ensina. O Senhor é a maior referência que nós temos de Pai. E em Ti, Pai, nós somos sarados. Em Ti, nós somos novas pessoas. Sabe, Pai, toca na nossa nação. Levanta homens e mulheres para adoção de crianças, para um lar cristão, onde vão entender o que é a referência de um pai. Que o pai possa tirar o peso das suas costas de acreditar que ele é o super-herói. Apesar do filho ter essa visão, o pai precisa entender que ele tem suas falhas e que ele não é perfeito. E que ele é alguém completamente conduzido pelo Senhor na criação do seu filho. E a mãe da mesma forma. Tira o peso das nossas costas, Pai. Porque nós não somos os salvadores dos nossos filhos. Nós não somos os salvadores das pessoas que estão próximas de nós. Cristo é. Cristo é. Nós somos simplesmente servos do Senhor, que estamos aqui, Deus, para servir uns aos outros em amor. Então, Pai, toca, Pai, em nome de Jesus, na nossa nação. Pai, que a igreja possa crescer de tal forma que o índice de crianças órfãs possam começar a aumentar, crianças sendo adotadas na nossa nação. Que o índice, Pai, de criminalidade possa diminuir na nossa nação, de gravidez infantil possa diminuir na nossa nação, e que isso seja reflexo de uma igreja curada em paternidade. Uma igreja curada em paternidade, entendendo quem o Senhor é. Não uma igreja que está especializada como um clínico geral em milhares de coisas, mas não entende das profundidades do reino. Uma igreja que entende quem o Senhor é, uma igreja que é curada no Senhor, uma igreja que é sarada no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda dureza do coração, que toda frieza, que toda falta, que todo problema de expressar o que sente, Pai. Não é feio nós expressarmos o que nós sentimos. Possa ser superado no Senhor, Pai. Cura, Pai, o coração das pessoas que nos ouvem. Que em nome de Jesus, Pai, a igreja possa cumprir o seu propósito na sociedade. Que ela possa entender que o Senhor é Pai, que a visão que ela tem do Senhor é a visão de paternidade correta, que agora ela vai reproduzir isso com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos dentro de casa. Esse é o nosso desejo. O nosso coração seja completamente guiado pelo Senhor, nessa geração, nesse tempo e nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Nós te amamos, nós te desejamos, nós pedimos ao Senhor, Pai, sara os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.